Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula? Então, me segue aí. Aula 3. O que diz o Código de Processo Civil? Quem me conhece já me ouviu falar diversas vezes. Um profissional que deseja atuar como um auxiliar da justiça, principalmente como perito do juízo, ele deve dominar diversos artigos do Código de Processo Civil. Uma das maiores questões dos profissionais que pretendem atuar com perícia judicial é: em que momento eu vou receber os meus honorários? De acordo com o artigo 95 do CPC, o qual determina o adiantamento dos honorários periciais, nos casos em que for concedida assistência judiciária gratuita à parte que requereu a perícia, os honorários serão pagos ao final da demanda, pela parte perdedora, se não beneficiária da JG, ou pelo Estado. Ou seja, apenas nestes casos não haverá o depósito, muito menos adiantamento de honorários. O valor só será pago ao final da demanda após o trânsito em julgado. Vamos verificar o que diz o artigo 95 do CPC? Artigo 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Vejam, o artigo 95 é bastante claro. Os honorários do perito devem ser adiantados em juízo, tal como ocorre em relação às custas processuais. Mas existe um pequeno detalhe quando se trata de um processo que conta com assistência judiciária gratuita concedida a algum dos litigantes. Vejamos. Parágrafo 3º. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser 1. Custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. 2. Paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado, do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, no caso de perícias realizadas por peritos nomeados, como é o meu caso, deverá seguir as tabelas dos respectivos tribunais ou a tabela do CNJ. Portanto, conforme previsto no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 95 do CPC, a responsabilidade do Estado será limitada às tabelas dos tribunais ou do CNJ. Aqui no Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça não adota a tabela própria desde janeiro de 2018. A tabela de honorários do CNJ, ela foi fixada com base na Resolução 232 de 13 de julho de 2016. Nós não entraremos em detalhes agora em relação às tabelas dos tribunais ou do CNJ. Já sabemos que não haverá o adiantamento de honorários em juízo quando for concedida assistência judiciária gratuita à parte que requereu a prova pericial. Mas vamos entender direitinho o que é essa tal de AJG? Ela está prevista no artigo 98 do CPC. Artigo 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Aqui eu apresentei apenas o caput desse artigo, mas vejamos os demais artigos que interessam ao perito. Parágrafo 2º do artigo 98 do CPC 2015. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Vejam, está muito claro aqui no parágrafo 2º. A concessão da JG
não afasta a responsabilidade de quem recebeu o benefício da JG, dentre as quais estão os nossos honorários, os honorários periciais. Parágrafo 3º do artigo 98. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor, nesse caso nós peritos, demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Ou seja, gente, novamente, tais obrigações, elas ficarão suspensas. Elas não deixam de existir, elas ficarão suspensas durante o período em que a parte for hipossuficiente. Dessa forma, o perito ele deve acompanhar a situação do seu credor, ou seja, aquela pessoa que recebeu o benefício da JG, e executar seus honorários que excederem aqueles eventualmente arcados pelo Estado, no prazo de 5 anos, a partir do trânsito em julgado que condenou o beneficiário da JG ao pagamento da verba pericial. Tudo isso, gente, pode ser feito administrativamente nos autos de origem. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário da gratuidade da justiça, o disposto no artigo 98, parágrafo 2º. Os valores de responsabilidade do Estado decorrentes de eventual sucumbência do beneficiário da JG serão pagos após o trânsito em julgado da ação. Embora, teoricamente, o parágrafo 4º estipule que o juiz oficiará o Estado para o pagamento dos honorários, não é o que acontece na grande maioria dos casos, infelizmente. Normalmente, o perito deve acompanhar o trânsito em julgado da ação e, tão logo ocorrida, peticionar nos autos de origem requerendo o pagamento de seus honorários. Ou seja, pessoal, os valores que excederem os montantes pagos pelo Estado após o trânsito em julgado poderão ser executados pelo perito, mas provar que a parte que recebeu a JG não é mais hipossuficiente é bastante complicado. Irá requerer a comprovação de que ela possui bens em seu nome, o que acaba gerando custos ao perito, com a pesquisa de bens, emissão de certidões e assim por diante. Todavia, não é impossível. Nós veremos isso nas próximas aulas. Até mais.